Fala galera, vamos começar aqui uma aulinha de função quadrática. Nós já vimos função afim, que foi a nossa primeira função vista, e função quadrática. O que vale a pena nós falarmos? Que cada função tem a sua carinha. Quando a gente fala em função afim, qual é a principal característica dela? Qual é o formato dela? Estamos falando de uma f de x igual a x mais b, ou seja, reta. A função quadrática, ela também tem a carinha dela, que é a característica dela. É do tipo f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Como está aqui, onde nós temos a, que seria o nosso coeficiente que multiplica a incógnita ao quadrado, o b é o coeficiente que multiplica a incógnita, e o c é chamado de termo independente. Vale a pena nós falarmos o seguinte: para a função afim, nós temos restrição? Não. Tanto a quanto b podem assumir quaisquer valores. A e b podem ser positivos, a e b pode ser negativo, a e b pode ser zero, não tem restrição. Já a função quadrática, ax ao quadrado mais bx mais c, nós temos uma condição de existência, ou seja, o a, ele necessariamente tem que ser o quê? Diferente de zero. Mas Marcelo, por quê? Aí é simples de explicar. Porque se o a for igual a zero, a vezes x ao quadrado vai zerar esse meu termo, então eu deixo de ter uma função do segundo grau e passo a ter uma função do primeiro grau. Bom, na função quadrática, tanto a quanto b quanto c, eles têm as funções. Serve para quê? Então, começando pelo a. Para que serve o a? O a é importante para a gente. O a determina a concavidade da parábola. Lembrando, reta, função afim, função quadrática, parábola. Então, o a, ele determina a concavidade. Isso é um negócio interessante de se falar. Porque tem muita gente que questiona isso. Parábola é crescente ou decrescente? Não existe isso na função quadrática. Toda a parábola, ela tem um momento de crescimento e um momento de decrescimento. Então, o a, ele vai determinar a concavidade. Se o a for um número estritamente positivo, o que eu tenho? Parábola voltada para cima. Se o a for estritamente negativo, nós temos parábola voltada para baixo. Então, como nós falamos, a parábola para cima, ela começa decrescente, 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 chega a um determinado instante que ela para de decrescer e começa a crescer. Falaremos desse ponto posteriormente, que é chamado de vértice. E a parábola voltada para baixo, ela começa crescente, 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 chega um ponto que ela para de crescer e começa a decrescer. Então, esse é o primeiro ponto para a gente, a que determina a concavidade da parábola. Vamos falar do vamos falar do C. Para que serve o C? O C determina o ponto em que a parábola toca o eixo Y. Vale a pena nós lembrarmos o seguinte: para tocar o eixo X, Y tem que ser zero. E para tocar o eixo Y, X tem que ser zero. Então, quando no lugar do X eu coloco zero, zero ao quadrado zero, zero vezes a zero, zero esse termo, zero vezes b também zero, então me sobra apenas o quê? O c. Então o c, que também é chamado de termo independente, ele determina o quê? O ponto em que a parábola toca o eixo y. Então já falamos de a, já falamos de c, vamos falar do delta. O delta, também chamado de discriminante. Qual é a função do delta? O delta determina a quantidade de raízes que a minha equação gera. O que pode acontecer com o delta? Eu posso ter um delta positivo, eu posso ter um delta igual a zero e eu posso ter um valor de delta negativo. Ou seja, tem restrição para delta? Não. Restrição nós falamos, é só para o a. Então não tem restrição para delta. Agora, se o delta for positivo, o que vai acontecer? Quando você for resolvendo a equaçãozinha do segundo grau, fórmula de Bhaskara, você vai chegar no final e vai encontrar o seguinte: duas raízes reais e distintas. Ou seja, o meu x1 é completamente diferente do meu x2. Se o delta for igual a zero, o que vai acontecer? Lá na fórmula de Bhaskara, quando o delta for zero, raiz de zero é zero. Então, só para lembrar aquela segunda parte, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, raiz de zero é zero, o que vai acontecer? Eu vou ter duas raízes, o meu x1 e o meu x2, então tem duas raízes reais e iguais. Ou seja, as minhas duas raízes serão iguais. A gente costuma falar, então tem uma raiz só. Sim, uma raiz só. O meu x1 é igual ao meu x2.
E se o delta for negativo? Se o delta for negativo, você continua resolvendo a questão? Não, porque a gente sabe que em R, e aí vale a pena a gente frisar isso, em R, tá? Mas, pô, Marcelo, por que em R? Porque se aumentarmos o campo para os complexos, isso não vai ser mais um problema para a gente. Então, se o delta for negativo, não existe raiz pertencente a R. Lembrando, tá? Não existe raiz, o que não quer dizer que não há parábola. Existe sim parábola, ela só não toca o eixo X, apenas isso. Então, olha só, pessoal, quando eu junto essas duas informações do valor de A com o valor de delta, eu tenho quantos tipos de gráficos possíveis, certo? Aí a gente pode estar lembrado da análise combinatória, PFC. Se eu tenho duas variações para A com 3 variações de delta, 2 vezes 3, 6 possibilidades. Então, olha só, aqui estão as nossas 6 tipologias de gráfico, variando com A e variando com delta. Vamos lá, então. O que pode acontecer? Eu posso ter A positivo com delta positivo, eu posso ter A positivo com delta igual a 0, A positivo com delta negativo. Também posso ter A negativo com delta positivo, A negativo com delta igual a 0 e A negativo com delta negativo. E como que se comportam esses gráficos? Se A for positivo, parábola para cima, delta positivo, duas raízes. Então, parábola voltada para cima, tocando o eixo X em 2 pontos. Ou seja, aqui está o meu X1 e aqui está o meu X2. A positivo, parábola para cima, delta igual a 0, uma raiz só. Então, parábola voltada para cima, tocando o eixo X em um único ponto. Então, nesse caso aqui, o que a gente costuma falar? O meu X1 é igual ao meu X2, daí que dá a ideia de uma só raiz. A positivo, parábola para cima. Delta negativo quer dizer o quê? Que eu não tenho parábola? Não, ela só não toca o eixo X. Então, eu tenho parábola voltada para cima sem tocar o eixo X, ou seja, essa parábola ela é totalmente positiva, tá ok? A negativo, parábola para baixo. Delta positivo, toca em 2 pontos. Então, parábola para baixo, tocando o eixo X em 2 pontos. O meu X1 e o meu X2. A negativo, parábola para baixo. Delta igual a 0, o meu X1 é igual ao meu X2. Então, ó, para baixo, tocando apenas em um ponto só. E A negativo, parábola para baixo, delta também negativo, quer dizer o quê? Que não toca o eixo X. O que vale a pena a gente só lembrar aqui? Nesses dois casos, a minha raiz, certo? Que é x1 igual a x2, a minha raiz coincide com o quê? Com o vértice da parábola, certo? Então, vale a pena lembrar isso aqui, ó, parábola para cima com delta igual a 0, essa minha raiz vai coincidir com o meu vértice, ok? Vamos lá, pessoal. Falamos do valor de A, coeficiente A, falamos do valor de C, ou seja, o coeficiente C, e não falamos de B. Muitas vezes o B ficava até esquecido em alguns materiais didáticos, mas recentemente, nos últimos vestibulares, tem caído questões que pedem para que a gente faça uma análise de B para poder marcar a alternativa correta. Então, para que B serve? B determina como a parábola se inclina após ter tocado o eixo Y. Essa é a função de B. Mas, pô, Marcelo, isso é meio confuso e tal. O que isso quer dizer na prática? Na verdade, gente, B tem uma relação direta com A, que em relação ao x do vértice. Ou seja, x do vértice, pela fórmula, é menos B sobre 2A. Então, o sinal de B junto com o sinal de A, que vai determinar para a gente aonde que o vértice se encontra. Ou seja, se ele se encontra na parte positiva, ou seja, eu estou falando em primeiro e quarto quadrante, ou na parte negativa, estou falando em segundo com terceiro quadrante. Então, isso aqui seria para a gente um esboçozinho do que pode acontecer. Então, ó, nesse caso, para que eu tenha esse tipo de parábola, o que tem que acontecer com B? Parábola está voltada para cima, então eu sei que A é positivo. Nesse momento, o x do vértice, que está aqui, ó, é o ponto em que a parábola muda a trajetória, o x do vértice ele é negativo. E eu sei que o x do vértice é o quê? É menos B sobre 2A. Então, o que tem que acontecer com B para que o x do vértice seja negativo? Então, olha só, gente. Eu sei que A sobre B ou B sobre A é uma divisão. Então, pensando aqui, ó,
Na divisão, mais com mais vai dar mais. Como eu tenho um menos da fórmula, um menos com mais vai dar menos, então, nesse caso, o B ele precisa ser o quê? Ele precisa ser positivo para que eu tenha um x do vértice o quê? Negativo. E para que a parábola continue voltada para cima e ele fique positivo, o que tem que acontecer? Vamos lá. Lembrando que tem o menos da fórmula. A eu já sei que é positivo, então B vai ter que ser o quê? Negativo. Por quê? Menos com mais vai dar o quê? Menos, e menos com menos vai dar mais x do vértice positivo. Se eu inverto a concavidade, eu troco o sinal de A, então eu tenho A negativo. Se eu inverto o sinal de A, automaticamente o que acontece com o sinal de B? Onde era mais vai ficar menos e onde era menos vai ficar mais. Ou seja, A negativo para x do vértice negativo, o que tem que acontecer com B? Vamos só lembrar. X do vértice tem que ser negativo e A já é negativo, então eu preciso colocar o que no B? Menos, porque menos com menos vai gerar mais e mais com menos gera o sinal de menos. E para o lado de cá, agora eu quero um x do vértice positivo, então o que vai acontecer? A eu já sei que é negativo e eu quero positivo, então vou precisar de quê? Menos com mais vai dar menos e menos com menos gera o quê? Mais. Então, gente, recentemente tem caído questões. Ano passado, na Unicamp, caiu uma questão desse tipo, onde nos dava, e perguntava qual dos gráficos abaixo melhor representa a função. Então, questões desse tipo, o que eu tenho que analisar? Os valores de A, os valores de B e os valores de C. Ou seja, A é a concavidade da parábola, C é aonde que a minha parábola toca o eixo Y, e eu faço uma análise de B junto com A para poder observar aonde que está o x do vértice, se ele é positivo ou se ele é negativo. Aproveitando que nós falamos de x do vértice, vamos falar logo de vértice, que o que é o vértice? É o ponto em que a parábola muda a trajetória dela. Lembrando que vértice é um ponto no sistema cartesiano e todo ponto é composto por um par ordenado, ou seja, eu tenho o x do vértice e eu tenho o y do vértice. Tem fórmula para isso? Tem. Eu sei que x do vértice é menos b sobre 2a e y do vértice é menos delta sobre 4a. Essa é a minha fórmula para vértice, tudo bem? Então, olha só, alguns pontos são importantes a gente tocar aqui. Se a minha parábola for voltada para baixo, o meu vértice se encontra nesse ponto. Se ela for voltada para cima, o meu vértice estaria aqui nesse ponto. O que é legal nós falarmos aqui? Quando a parábola está voltada para baixo, o meu y do vértice é o ponto mais alto da parábola, então é chamado de ponto máximo. Se a parábola está voltada para cima, o meu y do vértice é o ponto mais baixo da parábola, então ele é chamado de ponto mínimo. Também é um outro assunto muito recorrente nas bancas. Quando ele me dá uma determinada função, me pede qual é o lucro máximo da empresa, qual é o lucro mínimo da empresa. Essas questões são no que diz respeito a vértice, que trabalha com ponto máximo e com ponto mínimo. O que vale a pena nós falarmos aqui? Então, y do vértice, parábola para baixo, ponto máximo, parábola para cima, ponto mínimo. E o x do vértice? O x do vértice é por onde passa o chamado eixo de simetria da parábola. Se eu traçar aqui um eixo paralelo a y, passando pelo vértice, ela divide a minha parábola ao meio. Então, gente, vamos supor, tem uma questão que você precisa calcular o x do vértice, você, por um descuido, esqueceu da fórmula. Você perde a questão? Não. Como que eu posso fazer para encontrar o x do vértice, não lembrando da minha fórmula? Simples. Igual a minha função a zero, vou achar com isso os valores de quê? x1 e x2. Se o x do vértice ele é simétrico às minhas raízes, basta eu fazer o quê? A média aritmética entre as raízes. Então, para calcular o x do vértice, eu posso pegar o valor de x1, somar com o valor de x2, dividir por 2 e eu vou achar o quê? O x do vértice. Marcelo, mas a questão me pediu o y do vértice, eu também não lembro da fórmula. Simples, achou o x do vértice, pega esse valor de x, substitui na sua função. O valor de y que você vai achar é o quê? É o y do vértice. Então, tá aí a dica, esqueceu fórmula. Encontra as raízes, ponto médio das raízes é o x do vértice.
Preciso do y, joga na sua função o valor de x. O valor que você vai achar é o que? É o y do vértice. Então, isso é um assunto recorrente, isso cai com frequência, então vale a pena a gente lembrar. X do vértice e y do vértice. É lógico, se souber a fórmula, muito mais rápido, você ganha tempo. Então, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a.